Dia, tudo bem? Eu sou a Thaís, eu faço parte aí da consultoria da equipe técnica da HANA. Então, hoje nós vamos iniciar aí o nosso primeiro webinar do ano. Aquicultura, parâmetros importantes para se medir. Bom, vamos falar um pouquinho da empresa HANA. Ela foi fundada lá em 1978, na Itália, por Oscar e Ana Nardo. Nós temos fábricas atualmente nos Estados Unidos, na Romênia, Itália e Ilhas Maurício, e estamos presentes em mais de 40 países. A HANA está há 19 anos no Brasil e possui estoque próprio. Oferecemos assistência técnica e consultoria para todo o Brasil. Então, no ano passado, aí, nós completamos 19 anos e esse ano nós vamos rumo aos 20 anos aí no Brasil. Vamos lá. Então, a HANA, ela tem equipamentos aí de tituladores, fotômetros, equipamentos de processo, equipamentos de bancada, equipamentos portáteis e de bolso, e alguns reagentes e soluções para utilizar aí nos nossos equipamentos. O que nós vamos falar hoje? Tá? Então, nós vamos falar sobre algumas informações importantes aí para a aquicultura. Nós vamos falar de alguns parâmetros, dentre eles são temperatura, turbidez, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade e dureza, amônia e fosfatos. Bom, então vamos iniciar aí com as informações importantes sobre a aquicultura. O que é aquicultura? Então, a legislação ela define aí que a aquicultura como uma atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente no meio aquático, implicando a propriedade do estoque sob cultivo equiparada à atividade agropecuária. Então, a aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos, peixes, crustáceos, moluscos, algas, répteis e qualquer outra forma de vida aquática de interesse humano, geralmente no espaço confinado e controlado. E para um bom desenvolvimento aí dos organismos aquáticos e uma produção economicamente viável, tem que ter um certo controle do meio ambiente dos mesmos, ou seja, a água dos viveiros onde são cultivados. Os parâmetros físicos e químicos fundamentais no controle da qualidade da água em piscicultura normalmente são os seguintes. Então, para os físicos, nós temos aí temperatura, cor, turbidez, e para os químicos nós temos pH, oxigênio dissolvido, alcalinidade, dureza, oxigênio dissolvido e amônia, por exemplo. Bom, então quais são as principais modalidades aí da aquicultura? Então, nós temos a piscicultura, que é a criação de peixes. Nós temos carcinicultura, que é a criação de camarões. Nós temos a ranicultura, que é a criação de rãs. Malacocultura, criação de moluscos, ostras e mexilhões. E temos a agicultura, que é o cultivo da alga, que é a modalidade praticada em menor escala. E temos quelonicultura, que é a criação de tartarugas e tracajás, e também criação de jacarés. Com isso, eu trouxe aqui a informação de quais espécies são mais comuns aí na atividade aquícola por região do país. Então, lá no norte, temos aí tambaqui, pirarucu e pirapitinga. No nordeste, temos aí tilápia e camarão marinho. No centro-oeste, tambaqui, pacu e pintados. No sudeste, tilápia, pacu e pintados. E no sul, encontramos aí carpas, tilápia, jundiá, ostras e mexilhões. Aqui nesse slide, eu trouxe aí um esquema, né, de produção da aquicultura brasileira em 2015, então vai fazer quase 10 anos desse gráfico, por espécie em
percentual do total produzido. E tirei essas informações lá do IBGE/Cibra, tá? Então, como podem ver nesse gráfico, nós temos aí 38%, que é quase a maior parte aí, de tilápia. Depois temos aí tambaqui. Por terceiro lugar, o camarão. E os demais aí são distribuídos, né? Em tambacu, tambatinga, ostras, vieiras e mexilhões, carpa. Temos também pintado, caxará, caxapira e pintaxara, surubim, pacu e patinga, matrinchã, pirarucu e alguns outros com 4%. Certo, agora vamos falar sobre o fitoplâncton, que ele é um organismo vivo muito importante para a aquicultura. O que é o fitoplâncton? Ele compreende aí as algas microscópicas, que são fotossintetizantes e unicelulares. Elas podem ser encontradas aí isoladas ou em colônias que flutuam inicialmente na superfície das águas. São organismos aí que sintetizam matéria orgânica e utilizam a energia solar junto aos seus nutrientes essenciais para o seu metabolismo e desenvolvimento. Então, ele é um grupo de micro-organismos que tem papel muito importante em ambientes aquáticos, como viveiros, açudes, barragens, e representando aí a principal fonte de abastecimento de oxigênio. Soma-se a isso o fato de serem essenciais no processo aí de autolimpeza da água, contribuindo com a reciclagem dos resíduos gerados. Tá? E além das funções relacionadas à qualidade da água em si, o fitoplâncton é a base de alimentação de outros micro-organismos e também de algumas espécies aí de peixes e alguns pequenos animais. Aqui eu trouxe uma representação sobre o efeito do fitoplâncton, tá? Então, durante o dia, na presença da luz, o fitoplâncton faz aí o processo de fotossíntese, pelo qual ele consome alguns nutrientes e gás carbônico da água para produzir seu próprio alimento, liberando aí como um subproduto um oxigênio no ambiente aquático. Então, durante o dia tem a incidência aí da luz solar, que faz o processo de fotossíntese. E aí, durante a noite, né, como não tem esse processo de fotossíntese pela emissão aí dos raios solares, o fitoplâncton fica aí com essa responsabilidade. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros para se medir, né, importantes para a aquicultura. Vamos iniciar aí primeiro com a temperatura. Da água é um dos fatores mais importantes nos fenômenos biológicos existentes em um viveiro. Todas as atividades fisiológicas dos peixes, respiração, digestão, excreção, alimentação, movimentos, estão intimamente ligados aí à temperatura da água. Quanto mais alta a temperatura, maior a atividade dos peixes e, consequentemente, maior o consumo de oxigênio. Para um maior controle aí sobre esse aspecto, deve-se medir regularmente a temperatura da água. Aqui eu também trouxe uma representação sobre a zona térmica de sobrevivência dos peixes, né? Então, quando a temperatura está muito baixa ou muito alta, é uma zona de letalidade para os peixes. Então, sempre tem a temperatura de preferência aí, e também ao lado nós temos a zona de estresse fisiológico também. Tá? Então, é importante dizer que os peixes são animais ectotérmicos, ou seja, animais que possuem a capacidade de regular a temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente que estão expostos, podendo ser classificados como eritérmicos, que toleram uma ampla faixa térmica, e estenotérmicos, que toleram uma estreita faixa térmica. E, devido a isso, a temperatura é um dos parâmetros abióticos mais importantes para a criação de peixes, então podendo influenciar no seu desenvolvimento, principalmente por estar relacionada com a taxa metabólica dos animais e, consequentemente, sobre a eficiência alimentar, impactando aí no custo de produção final. Então, as variações de temperatura
ou a mesma que se encontra fora dos limites adequados para cada tipo de espécie, pode ocasionar aí alterações nas reações bioquímicas que ocorrem aí no organismo, provocando alguns distúrbios fisiológicos ou até mesmo a morte. Então, é muito importante se controlar a temperatura. Então, eu trouxe algumas opções, né, de termômetros aqui da Hanna. Então, nós temos o HI 148, tá? Que ele está disponível com 1 ou 2 canais, sendo aí um interno e um externo, tá? Ele também registra aí automaticamente os resultados e depois você consegue visualizar num software, que consegue baixar no computador e acessar esses dados. E o HI 147 também como uma opção. Bom, o próximo parâmetro é o oxigênio dissolvido. Então, o oxigênio dissolvido na água normalmente vem aí do ar da atmosfera e da fotossíntese do fitoplâncton, né, conforme a gente comentou sobre nos slides anteriores. E, embora o ar seja uma importante fonte de oxigênio na piscicultura, a velocidade com que essa água ganha oxigênio de forma natural é muito menor que a velocidade de consumo dos organismos. Então, por isso, na criação de peixes em viveiros, açudes, a produção de oxigênio pela fotossíntese do fitoplâncton é a principal fonte aí, de cerca de 80%, que abastece as necessidades de todos os organismos presentes na água. Então, assim, o oxigênio produzido pela fotossíntese e acumulado durante o dia precisa ser suficiente para ser fornecido a todos os organismos durante a noite, que é o período né, que não tem produção, conforme a gente viu nas imagens dos slides anteriores. Perfeito. Então, com isso, nós temos 3 opções que eu trouxe para vocês. Então, é o HI 98193, o HI 6421 e o HI 2040, tá? O 98193 é um medidor, tá? Que está em conformidade com os padrões da IP67 e mede OD, pressão barométrica, TBO e temperatura também. E ele é fornecido aí com uma maleta que vem com todos os acessórios já com o primeiro uso, tá? O HI 6421, ele já é um equipamento de bancada, certo? Que você também pode usar touch, que a telinha dele é touch, e é desenvolvido aí com os módulos de medição de oxigênio dissolvido. Então, ele tem algumas opções de sensor para ser utilizado com ele, tá? E o Edge, ele é super versátil, porque ele pode ser usado tanto na bancada, tá? Com os adaptadores de bancada, ou pode ser colocado na parede também, ou pode ser usado ele como portátil, tá? Então é interessante que nele dá para armazenar até 1000 dados e depois você consegue transferir esses dados. Certo? Temos aqui turbidez. É o próximo parâmetro que a gente vai falar sobre. Bom, a turbidez da água é um dos parâmetros físicos fundamentais no controle da qualidade da água em piscicultura. Então, águas turvas, elas não são indicadas para a criação de peixe, pois impede aí a penetração de luz solar e, consequentemente, aí, o desenvolvimento do fitoplâncton, que são aí os microvegetais que vivem na água e da cor verde. O monitoramento da turbidez da água em piscicultura deve ser contínuo, uma vez que o excesso de partículas em suspensão pode prejudicar a respiração dos peixes quando as mesmas ficam aderidas às brânquias. Certo. Nós temos aí 2 opções, o HI 98703 e o HI 88703. Ambos, eles atendem aí ao método 180.1 da EPA, e ele fornece aí leituras confiáveis e precisas, especialmente aí na faixa de baixa turbidez. O instrumento ele é baseado em um sistema óptico de última geração e garante aí resultados precisos, assegurando a estabilidade
eletricidade a longo prazo e minimiza as interferências de luz e cor dispersas. O próximo parâmetro que a gente vai falar é sobre condutividade. Então, a condutividade da água nada mais é do que a capacidade que ela tem de conduzir corrente elétrica. Então, na verdade, não é a água em si que conduz a eletricidade, mas sim os sais minerais que estão dissolvidos nela. Então, são os compostos iônicos, como os cloretos, sulfatos, potássio, sódio, cálcio e magnésio. Então, altos valores de condutividade significa altas taxas de decomposição de matéria orgânica, e isso é um parâmetro para a quantidade de nutrientes disponíveis ou mesmo indício de problemas com poluição da água. Bom, eu trouxe o HI 98197, ele é fornecido com uma sonda de 4 anéis, que permite aí uma resolução de 0,01 microsiemens por centímetro. E o interessante desse equipamento também é que ele possui uma rosca para inserção aí de uma célula de fluxo de aço inoxidável que já acompanha o equipamento, tá? Então, tem também o HI2030, que é o nosso ED. Também ele é portátil, pode ser usado na bancada, pode ser colocado na parede, da melhor forma que preferir utilizar ele. Tá? E também tem um de bolso, super simples, que é o HI98311. Tá? Então, é muito interessante também. É importante dizer, quando for fazer as análises de condutividade, sempre colocar a amostra acima dos 4 anéis que tem nos eletrodos de condutividade, no caso aí do 98197 e do HI 2030. Certo, pH é o nosso próximo parâmetro. Então, comentando brevemente aí sobre o pH, ele indica aí se a água é ácida ou básica, sendo aí o pH 7 considerado neutro. Então, quando é menor que 7, o pH é ácido, e acima de 7, alcalino ou básico, como melhor preferir. Então, o pH da água é influenciado diretamente pelo solo do viveiro ou açude. Então, assim, quanto mais ácido for o solo do local, mais ácida a água. Então, entretanto, o pH também fica mais ácido devido à respiração dos organismos aquáticos, principalmente à noite. E durante o dia, com a fotossíntese do fitoplâncton, o pH aumenta, sofrendo assim variações ao longo do dia e da noite. Então, por isso que é sempre importante fazer as medições constantes de pH. Aqui eu vou falar brevemente de uma pergunta que teve do Rafael sobre reduzir o pH da água. Então, existem várias maneiras, tá? Por exemplo, troca parcial da água, aeração ou adição de alguns fertilizantes orgânicos, tá? Mas, como nós somos especialistas na área, tem que verificar qual é a melhor aplicabilidade para o seu tipo de caso em específico, tá certo? Então, muito obrigada pela pergunta que você fez, tá, Rafael? Ficamos à disposição. Para os equipamentos, temos aí a opção do 98191, do HI 2020 e o HI 98127. Tá? O primeiro equipamento, ele é a prova d'água e também segue os padrões do IP67, de resistência, e faz aí medições de pH, ORP, íon seletivo e temperatura. Só que é importante dizer que precisa ter um eletrodo para cada uma dessas medições, tá? Então, pH e ORP dá para ser no único, e o íon seletivo, né, precisa ter um eletrodo à parte para cada parâmetro que você deseja analisar. Então, fluoreto, cloreto, tá? Tudo isso à parte com o eletrodo. Então, o ED também, um portátil ou de bancada. E, por último, aí o HI 98127, que ele trabalha em uma faixa de -2 a 16 de pH, com uma precisão aí de mais ou menos 0,1 de pH. E o bom dele é que tem um eletrodo de pH substituível, certo? Então, se der problema ou quebrou, dá para trocar somente o eletrodo, certo?
Certo. Agora falando sobre alcalinidade e dureza. Então, a alcalinidade é uma medida da capacidade da água para neutralizar os ácidos. Tal é conhecido como o efeito de tampão da água ou a capacidade da água de resistir a uma alteração no pH quando é adicionado um ácido. E em relação à dureza da água, ela é especificada pela concentração de altos níveis de minerais na água, especialmente aí sais de cálcio e magnésio. Para isso, eu trouxe dois tipos de equipamentos, tanto para alcalinidade e dureza, tá? Então, para alcalinidade, eu trouxe aí o HI755, certo? E o HI772, são algumas opções de equipamento. E também temos aí o HI97104. Esses são todos para alcalinidade. E para dureza, trouxe também duas opções, que é o HI735 e o HI97735. Falando um pouquinho agora sobre a amônia. Então, a amônia é a concentração aí de amônia na água, deve ser monitorada especialmente quando se adiciona à água fertilizantes que contenha amônia na sua formulação. Então, uma das principais fontes de amônia na água dos tanques são a excreção dos peixes e o excesso de alimento que não foi ingerido anteriormente, certo? Então, também, ambos os equipamentos que eu trouxe aqui para vocês é análise fotométrica, tá? Então, temos o HI700, que é para faixa baixa de amônia, o HI715, que é para faixa média de amônia, e o HI733, que é para faixa alta de amônia. E também temos aí a linha 97, que é um equipamento um pouquinho maior, que também faz as mesmas medições dos checkers, tá? Aqui é importante dizer, falando um pouquinho sobre a fotometria, que é importante que a água não tenha coloração ou sólidos dissolvidos, porque isso causa interferências. Então, se a amostra tem um pouco de cor, faz ali diluição ou uma filtração, tá? Para poder diminuir a cor presente. E se tiver os sólidos ali dissolvidos, filtração também pode ser que seja uma boa opção, tá? Para tirar esses sólidos presentes. Os fosfatos são os próximos parâmetros que a gente vai falar. Então, o fosfato, ele é o fósforo é um elemento indispensável à formação de proteínas de animais e vegetais. Então, o fitoplâncton, ele absorve intensamente o fósforo, apresentado aí em forma de fosfato, que se encontra aí dissolvido na. Então, para isso, eu também trouxe dois equipamentos fotômetros, tá? O HI713, para análise de fosfato em ppm, o resultado que ele fornece, e o HI97713, que também é o mesmo equipamento, né? O mesmo sistema óptico, só que no equipamento um pouquinho maior, um pouquinho mais robusto. Eu falei sobre vários parâmetros, né, em relação à análise fotométrica, então amônia, fosfato, alcalinidade, dureza. E aí eu trouxe um fotômetro multiparâmetro, tá? Que no caso é o HI 83303, certo? Que é o nosso fotômetro multiparâmetro para realizar aí análises mais comuns em apicultura. Então, esse medidor, ele possui 20 métodos diferentes já programados que medem 12 parâmetros para a qualidade da água, como aí, por exemplo, alcalinidade marinha, amônia, faixa baixa, média e alta, cálcio, cálcio marinho, cloro livre e cloro total,
cobre, faixa baixa e faixa alta, nitrato, nitrito marinho, faixa ultra baixa, nitrito, faixa baixa ou alta, oxigênio dissolvido, pH, fosfato marinho, faixa ultra baixa, baixa e alta, certo? Então, é importante dizer que temos esse tipo de fotômetro, mas também temos outros também, tá? Com mais parâmetros a serem analisados, tá? Então, qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente, ligar, que a gente fica à disposição. Certo? Então, com isso, eu encerro aqui. Tenho meu nome, Thaís Quintana. Meu e-mail é esse, consultoria3@ranaid.com.br. Vou dar uma olhadinha aqui se teve alguma pergunta. Perfeito, não. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês, certo? E a gente se vê no próximo webinar.